Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, a gente chega agora na Halakha 67 e a gente vai tratar sobre construção no Shabat. No momento ele vai tratar principalmente sobre uma construção que ela é algo temporário, não é realmente construir uma casa, construir um prédio, e sim construir algo temporário na casa, que seria uma porta. Às vezes eu tenho entradas na casa, eu tenho uma porta na casa que ela não é muito usada, e tem uma porta que ela é móvel, eu coloco e tiro ela do lugar, e às vezes quando eu coloco ela no lugar, ela fica lá por muito tempo. Isso é um tipo de construção temporária, que tem certas situações em que isso é permitido, certas situações em que isso é proibido. Embora isso não seja muito comum hoje em dia, certo? A maioria das casas a porta já está presa no lugar, com dobradiça, com tudo, mas vamos ver o que ele tem a dizer. Fala o que tu escreveu. Que Hashem שאסור לעשות אפילו בניין ארעי בשבת, כך אסור להוסיף על בניין קבוע אפילו לתוספת ארעי. Da mesma forma que eu não posso construir algo mesmo que temporário no Shabat, eu não posso fazer uma cabana, por exemplo, por isso a brincadeira de crianças em que eles montam, fazem uma cabaninha. Isso daqui, de certa forma, é proibido. Adultos, com certeza, não podem fazer isso. Crianças que estão brigando, tem situações em que é permitido, mas eu não posso construir nem algo fixo, nem algo temporário. Então, uma cabana mesmo no Shabat, eu não posso montá-la. Se eu vou acampar ou algo do tipo, a cabana tem que ser construída, tem que ser montada antes do começo do Shabat. Da mesma forma que eu não posso construir algo temporário no Shabat, eu também não posso acrescentar algo temporário a uma construção fixa. Então, se eu tenho uma casa, eu tenho algo fixo, firme, construído, eu não posso acrescentar um pedacinho na construção, mas seja temporário. Por isso, agora ele vai trazer o caso da porta. Petach sheno asui leknisa v'yetziat adira. Ele tem rechokot. Eu tenho uma entrada da casa que ela não é feita para entrar e sair o tempo todo. Só de vez em quando eu uso essa entrada. E por isso, já que eu não uso sempre, eu tenho um tipo de porta que ela não tem dobradiças para abrir e fechar, e sim eu bloqueio essa entrada com essa porta. Agora, quando eu posso colocar isso no Shabat, quando não? Uma sala de leite na sovevetal tzirea, se eu coloquei lá uma porta que não tem dobradiças, ou seja, às vezes pode ser que eu tenha uma porta normal lá, que fica trancada a maior parte do tempo, então lá não tem problema abrir e fechar, porque é uma porta que ela é claramente, ela é visivelmente uma porta. Eu vejo que ela é feita para abrir e fechar, ela tem dobradiça, ela abre e fecha, ela gira. O ponto aqui é que às vezes tem situações em que eles não colocavam uma porta que abre, fecha e fica trancada, eles realmente colocavam uma tábua de madeira que bloqueia aquela entrada e quem olha parece que é parte da parede. Talvez é temporária, mas parte da parede. Ela shekshara shamutla shamlinolba. Então o que acontece? Às vezes eles pegavam uma porta, um pedaço de madeira, certo? Uma tábua, algo do tipo, amarravam isso no lugar e deixavam pendurado para tampar essa entrada. Então depende, quando é permitido fechar e quando não é permitido. E se tem algum tipo de dobradiça nessa porta, ou seja, que ela é reconhecível como porta. Ou a fila em baat ela shayala tzir venishbar me comunicar, ou mesmo que ela não tenha nesse momento esse tir, essa dobradiça, mas essa dobradiça quebrou e é visível, mutar li nova בשבת אפילו בעניין שכשפותחים אותה היא נגררת על הארץ, כשנועלים בה מקביעים אותה מעמידים אותה על האספה מכל מקום מותר, דכיוון שהיא קשורה תלויה וגם יש בה ציר, ניכר שהיא דלת עשויה לנעילה פתיחה ואינו נראה כבונה, מכל שכן אם יש לה עדיין ציר, בלבד שלא יחזיר למקומו זה אבי בונה. Então nesse caso, em que ela tem uma dobradiça, mesmo que essa porta se arrasta no chão e ela fica bem presa, ela fica encostada no chão, e eu fecho, essa parede, esse buraco com ela, é permitido colocar e tirar ela no Shabat, porque já que ela tem um tzir, já que ela tem uma dobradiça, ou ela tem uma dobradiça, ou ela tinha uma dobradiça, não tem problema colocá-la nesse lugar, porque é reconhecível que ela é uma porta. Porém, deve notar aqui, ele fala na última frase, que se a porta tem uma dobradiça, eu não posso colocar ela no lugar. Então, se uma porta caiu, ela soltou no Shabat, eu não posso devolver ela no lugar, colocando as dobradiças no lugar, colocando o pininho no lugar onde se deve para devolver a porta, porque é como se eu estivesse construindo. Então, essa porta que ela fica meio que pendurada, meio que apoiada, não tem problema colocar ela no lugar se ela tem uma dobradiça reconhecível. הלכה 68, אבל אם מלהיקר ציר, אסור לנעול בשבת, דכיוון שהפתח אינו אסור לפתח אלא לעתים רחוקות, והדלת אינה נקראת כדלת, נראית הנעילה כמו בניין. Mas,
Se essa porta não tem um tir, não tem dobradiças, e na hora que eu coloco essa porta, não ela parece uma parede meio que temporária, meio que mal feita, mas ela parece como parte da parede, não é reconhecível que ela é uma porta porque ela não tem as dobradiças, não posso colocá-la no Shabat. Quando eu sim posso colocar mesmo sem a dobradiça, a chimik shuraut le'afe binan she'av kshay ptuchai na nigret al-aretz, afilo nagvam na-aretz akim lo nimani, keretik sheidelet mutar linoba. A não ser que esse é um tipo de porta-parede, digamos assim, porta um tipo de porta que serve como parede, se ela não encosta no chão, se ela fica pendurada. Se ela fica pendurada e não encosta no chão, mesmo que seja um fio de cabelo, mas dá para ver que tem ali um espacinho e ela não realmente encosta no chão, então dá para ver claramente que aquilo não é a parede. A parede ela é fechada completamente, a porta ela tem uma fresta embaixo, paredes não tem fresta embaixo. Então se essa porta que não tem dobradiça, se ela tem dobradiça eu posso colocar porque é reconhecível que ela tem dobradiça e ela é porta e não parede. Mas se ela não tem dobradiça, mas tem uma fresta embaixo, isso daqui faz com que ela seja reconhecida como porta e não parede, por isso eu poderia devolver, mesmo que é para ficar lá muito tempo. הלכה 69, אם אינה קשורה אליה כלל, כשפותחים שומטים אותה לגמרי, אסור לנוע בה בשום אופן, פתח שאינו אסור לכניסה וצאת הדיר. Mas, se ela não fica presa, ela não está pendurada na parede, é realmente uma tábua de madeira solta, que eu coloco no buraco, eu ponho e tiro, se não é feito para colocar e tirar o tempo todo, se fica lá algum tempo, isso daqui é um tipo de construção temporária que é proibido de ser feito no Shabat. אבל פתח אסור לכניסה וצאת הדיר, מותר לנוע בה ואפילו mas algo que é feito para colocar e tirar. O tempo todo eu fico pondo e tirando, certo? É uma entrada da casa que eu coloco e tiro. Por exemplo, isso é comum. Às vezes tem pessoas que têm escadas em casa e para evitar com que as crianças se machuquem, tem tábuas de madeira que são colocadas ali na parte de baixo da escada para as crianças não subirem e descerem. Tem algumas que são presas na parede, eu só fecho como se fosse uma gradezinha, como tem muitas vezes em berçário, mas tem alguns que é realmente um pedaço de madeira que tem dois buraquinhos onde eles entram e fecham. Se é feito para colocar e tirar o tempo todo, as pessoas sobem e descem o tempo todo, é comum pôr e tirar, então é permitido. Mas se é algo que fica para muito tempo, então parece que eu estou construindo, aí seria proibido. Então, se não tem nada que é reconhecível que aquilo é temporário, que aquilo é um tipo de porta, se ela não fica pendurada, não tem fresta embaixo, não tem dobradiça, então só é permitido pôr e tirar, se é algo que o tempo todo eu coloco e tiro para entrar e sair. Mas se é algo que vai ficar algum tempo, é proibido. Mais uma alahá, também ligada a isso, alahá 70, se eu tenho uma porta que ela não tem dobradiças, ela parece uma tábua única, que ela fica bem fechado, não posso fechar a porta com isso se ela não é feita para abrir e fechar o tempo todo. Mesmo que ela tenha uma dobradiça, se ela não gira, não é uma porta que dá para abrir e fechar. Ela tem lá a dobradiça antiga, mas ela não consegue abrir e fechar porque está quebrado. Então, se ela vai ficar lá por muito tempo, é uma porta que às vezes eu deixo para alguns dias e não fico entrando e saindo por lá, então é proibido porque parece que eu estou usando isso para tampar um buraco na parede ou meio que construir. Então é como se fosse algum tipo de construção. אבל פתח עשוי לכניסה ויציאת הדיר, יש להקל לנוע ודווקא כשיש שם מיסקופה דאז ניכר שהוא פתח, mas é feito para abrir e fechar e eu tenho um batente em volta, então é reconhecivelmente que isso daqui é uma porta e não uma construção, é permitido. Nosso ponto aqui é que o que é colocado na parede ou num buraco para tampar esse buraco, eu preciso ter certeza que aquilo é uma parede e não uma porta. Desculpa, eu preciso ter certeza que aquilo é uma porta e não uma parede. Se eu tenho algo que faça com que reconheça que isso é uma porta, ou seja, se isso abre e fecha o tempo todo, ou se tem uma dobradiça, ou se tem uma fresta embaixo, ou algo do tipo que é reconhecido como porta, é permitido colocar. Mas se isso tem a aparência de uma parede, isso daqui é proibido. Na continuação das próximas alahot, a gente vê com relação a janelas. Quando eu posso abrir e fechar a janela com uma tábua ou algo do tipo, também a gente entra na mesma situação, que se eu tampar uma janela com algo que não está preso na janela, por exemplo, parece que eu estou tampando um buraco, eu estou construindo a minha casa. Tem um buraco que a priori eu chamava de janela, mas agora virou um buraco porque eu tampei ele. Então tem situações que é permitido, situações que é proibido. Já veremos isso nas próximas alahot.